Corpos mortos estão nas ruas, a pele deles queimada, cheia de lesões, lábios com vômito seco e olhos esbranquiçados. Isso não é o resultado de uma luta, é o resultado de um massacre. Ninguém aqui teve chance contra o monstro que eles morreram lutando. E o monstro ainda não terminou. Uma sombra antinatural desliza entre as casas, movendo-se em pernas pontiagudas como a morte na noite. Talvez o que o ancião disse fosse verdade. Apenas um monstro ainda mais perigoso poderia parar um monstro como esse. Os sobreviventes se juntam em um prédio, assustados e seguindo a única ordem do ancião. Mantenham os olhos fechados a todo custo. E pensar que a vila era tão pacífica até o demônio chegar. Pequeno e pitoresco, o local fica entre montanhas exuberantes do Chile, séculos antes do mundo ser conectado como hoje. É um mundo onde aquilo que existe além das suas fronteiras não deveria existir de forma alguma. As pessoas levam vidas simples, cuidam de cabras e alpacas, cultivam nas colinas e trabalham com couro e tecidos. São pessoas resistentes, acostumadas à vida difícil nas encostas. Como muitos de sua época, as pessoas aqui seguem a superstição, acreditando firmemente em deuses e monstros além do véu. Alguns zombariam de sua fé, chamando-os de primitivos. Uma mente aberta percebe mais verdades que uma fechada, pois todos conhecemos a verdade. Existem monstros lá fora assombrando a escuridão. Sempre existiram e existirão. Agora, a diferença é ter uma organização do nosso lado. Um grupo pronto para morrer na escuridão para que vivamos na luz. As pessoas daquela época não tiveram tanta sorte. Eles enfrentaram sozinhos as mandíbulas abertas e olhos ardentes do desconhecido. Os mesmos olhos logo se voltariam para os inocentes desta vila isolada do Chile. O sumiço de um adolescente deu início a tudo. O garoto estava caçando na floresta quando seus pais perceberam que já fazia horas desde a última vez que o tinham visto. À medida que as sombras se alongam e o céu começa a escurecer, um grupo de resgate se forma e parte para a mata em busca dele. Armados com porretes, arcos e flechas, as montanhas são traiçoeiras pelo terreno difícil e pelos perigosos predadores que caçam ali. Eles não sabem que o menino está nas mãos de um novo tipo de predador, desconhecido pelos moradores da aldeia. Demora horas até eles o encontrarem. Um dos homens do grupo diz que o menino foi bem mais longe do que devia ao caçar. Outro responde que talvez ele nem tenha se aventurado por aqui. Talvez tenha sido arrastado. Ninguém honra isso com uma resposta. Eles seguem procurando, sem levantar a cabeça, pois a possibilidade é assustadora demais para pensar. Se uma criatura perigosa fez do bosque perto da vila seu lar, todos estão em apuros. Logo depois, encontram um adolescente desaparecido, ferido e inconsciente. Ele está pálido e doente, com 3 marcas de garras no peito. Um pensamento silencioso passa entre eles. Que animal tem 3 garras? Nenhum que eles conheçam. Mas agora não é hora de pensar nisso. Eles devem enrolar o garoto ferido em cobertores antes que ele congele ou morra pelos ferimentos. Primeiro, precisam garantir sua sobrevivência. Depois, descobrir o que causou isso. Logo, o garoto está deitado na casa do curandeiro da cidade, um cientista rudimentar, experiente em ervas e remédios, mas incapaz de diagnosticar a doença do garoto. Ele sente náusea, tontura, uma tosse seca, que às vezes produz sangue, e sua pele está adquirindo um tom estranho e nada natural. Isso não pode ser resultado do ferimento dele, conclui o curandeiro. As feridas são, na verdade, relativamente superficiais. Essa enfermidade deve ter outra origem. Os aldeões rezam pelo garoto e deixam oferendas e sacrifícios em altares por sua recuperação, mas não adianta. Mais tarde, naquela mesma noite, ele cospe sangue e falece. Suas palavras finais, ouvidas apenas pelo curandeiro, são de que há um monstro na floresta. E o mais assustador de tudo é que ele está certo. Nos dias seguintes, tudo piora. Muito, muito pior. A mesma aflição misteriosa que matou o garoto começa a se espalhar pela vila, infectando os vulneráveis e enfermos com uma doença mortal. O gado começa a desaparecer ou é encontrado morto ao nascer do sol,
com as mesmas 3 marcas de garras afiadas e mortais. E se isso já não fosse horrível o suficiente, logo as plantações começam a morrer, como se a mesma doença que está afetando as pessoas e os animais também estivesse atingindo elas. Agora é impossível ignorar a realidade da situação. Um demônio está entre eles e, se não o matarem, ele matará todos. A reunião na praça mostra rapidamente como a população da cidade diminuiu drasticamente. Eles são uma sombra do que já foram. Alguns homens sugerem formar um grupo de caça para percorrer a floresta, encontrar esse monstro e matá-lo. Outros, com sabedoria, levantam a questão de que isso pode deixar as mulheres e crianças da aldeia desprotegidas. E se a criatura atacasse enquanto todos estivessem na floresta? Isso seria uma desgraça. O discurso assustado logo vira uma discussão acalorada. O medo pode tornar as pessoas violentas. Sem uma causa visível, essa violência acaba sendo direcionada umas às outras. No entanto, antes que as coisas saiam do controle, a calamidade iminente é rapidamente interrompida pelo som de 3 batidas firmes no chão. Todos se viram e veem o ancião cego da vila com sua bengala retorcida. A multidão silencia. Esse homem impõe respeito máximo entre os moradores da vila e, para muitos, sua presença tem um efeito calmante imediato. Talvez ele enfim tivesse uma solução para esse problema. Há um jeito, ele diz com uma voz lenta e rouca. Qual é o jeito, ancião? Pergunta um jovem aldeão, um espírito guardião ancestral que vive nas montanhas. Posso trazê-lo aqui e talvez ele possa nos ajudar. Mas há uma condição, uma regra, que deve ser seguida acima de todas as outras. Nenhum de vocês pode olhar para esse espírito. Vocês devem manter os olhos fechados. Se vocês o virem, um horror muito pior do que os que já vivemos aqui cairá sobre esta aldeia. Com a aprovação do restante da aldeia, o ancião faz uma peregrinação difícil até as montanhas, dificultada ainda mais por sua idade e enfermidade. Mas a segurança de sua aldeia está em risco, e ele sacrificaria tudo para garantir sua existência. Além do cajado, ele só carrega um pedaço de corda. Logo ele chega à entrada de uma caverna, uma antiga gruta, escavada profundamente na carne da montanha. Ele entra. Para um homem cego, a escuridão nada significa. A caverna começa silenciosa, mas logo ele ouve algo. Um choro baixo e lamentável. É assim que ele sabe que está perto do lendário espírito guardião. O velho nunca viu esse suposto espírito, mas se visse, saberia que é uma criatura humanoide longa e pálida, com mãos agarrando e um rosto terrível. Ele sabe que a criatura é capaz de grande violência, mas também sabe que ela não é má, pois não sente prazer nessa violência. O ancião herdou o conhecimento sobre o espírito guardião da caverna de sua família. Durante a infância, ele ouviu histórias de como o espírito guardião protegeu a vila em tempos perigosos e difíceis. Quando invasores atacaram há quase um século, o espírito guardião os destruiu. O medo do espírito guardião afastava as feras que vinham da floresta. E aqui e agora, o ancião tem certeza de que o espírito guardião seria capaz de derrotar o demônio que os aterroriza. Ele amarra a corda no pescoço do monstro choroso, fazendo uma coleira improvisada. Ele recitou um encantamento calmante e expirou. Está na hora de você nos servir mais uma vez, grande espírito, ele disse. Assim inicia a perigosa jornada de volta pela montanha. Mas em sua ausência, a situação na aldeia piora. Horas se passaram e a noite está prestes a cair. O demônio só ataca à noite, quando eles estão mais vulneráveis. O medo já envenenou o coração de muitos dos homens da aldeia. Eles isolam a maior parte da população restante na maior casa da aldeia e se armam. Eles não têm fé na solução mística do ancião. Eles vão encontrar essa abominação e matá-la por conta própria. Não há outro jeito. Mas enquanto eles se reúnem na praça da aldeia e se preparam para liderar um ataque à floresta, nunca imaginariam que o monstro que estão caçando viria até eles. E em um clarão poderoso, ele aparece na frente deles. É ainda mais horrível do que eles jamais imaginaram. Uma criatura alta e esguia, com espinhos negros como pernas, corpo esquelético e 3 garras pretas.
responsáveis pelas terríveis marcas em suas vítimas. O pior é o rosto, boca sem traços, cheia de dentes, com um grande olho brilhante dentro. É um monstro pior do que seus piores pesadelos poderiam imaginar. Antes que possam atacá-lo, ele libera uma rajada de energia que afasta os mais próximos, deixando-os mortos ou morrendo com a pele terrivelmente queimada. Os que estão atrás correm para atacar o monstro, gritando com fúria para esconder o medo. Mas o monstro é muito mais rápido do que eles. Ele lança suas garras e atinge cada um com um golpe fatal. Eles não conseguem atingir a criatura. Quando os corpos caem no chão, alguns tentam fugir, mas já é tarde demais. Uma pessoa que tenta fugir, de repente, sente uma dor no peito. Ele fica paralisado no lugar e então é simplesmente sugado para dentro de si mesmo, gritando, se contorcendo e desaparecendo completamente. Enquanto a linguagem para entender como esse homem morreu só seria desenvolvida séculos depois, hoje seríamos capazes de dizer que o monstro, hoje conhecido como SCP-001, o protótipo, criou uma singularidade dentro do corpo do homem, absorvendo-o para dentro de si. As pessoas que se escondem dentro podem ouvir os gritos e os sons terríveis de seus companheiros de aldeia, seus amigos, às vezes até suas famílias, sendo massacrados do lado de fora. Eles confiam no ancião e seguem seus ensinamentos, mesmo com medo, mantendo os olhos fechados. Alguns dos homens mais fortes deles saíram para enfrentar o monstro e foram mortos. Realmente não há nada que eles possam fazer, exceto esperar e ter esperança. Lá fora, a criatura, o demônio que destruiu a vila, é a única coisa viva. Corpos dos massacrados estão no chão ao redor dela. Ela então inicia a caçada. Ela quer encontrar os outros. Ela borbulha e chia. Suas pernas fazem um som de tac-tac-tac no chão com suas pontas afiadas. Os aldeões sobreviventes fazem de tudo para permanecerem em silêncio ao ouvirem ela se aproximando. A própria morte se aproxima. Então, alguém e algo mais entram na aldeia. O demônio ouve a chegada deles e se arrasta para investigar. O ancião chegou. Ele sabe o que aconteceu. Ele ouve o demônio e sente o cheiro de carne queimada dos mortos. Ele trouxe outro monstro na corda, um espírito guardião. Uma coisa que, séculos depois, viria a ser conhecida como SCP-096, o cara tímido. E o demônio cometeu o terrível erro de olhar para o rosto dele. O monstro começou a chorar e a lamentar. "Você profanou e maculou minha aldeia, demônio", disse o ancião, falando por cima dos lamentos do espírito guardião. "Este é o seu poder divino. Punição. Você será removido da face da terra pelos seus crimes." O demônio libera uma rajada de energia radioativa, atingindo o ancião diretamente e matando-o instantaneamente. Apesar das queimaduras do ataque, o espírito guardião não é afetado e segue chorando alto. Então, com a fúria e a velocidade de um trem-bala, ele ruge e galopa em direção ao demônio com as mãos com garras estendidas. Com um golpe das costas da mão do espírito guardião, o corpo do demônio é lançado através de uma casa vazia próxima, rasgando a alvenaria e fazendo-o deslizar pelo chão do outro lado. O demônio se levanta, cambaleando, atordoado e ferido, sem entender como aquela criatura resistiu ao envenenamento por radiação. Ela teve apenas queimaduras leves, o que não fazia sentido. Para o demônio, faz menos sentido ao ver o espírito guardião saltando pelos destroços com queimaduras já totalmente curadas. Não há hesitação por parte do espírito guardião. Ele salta em direção ao demônio e o demônio só consegue escapar por pouco das garras do espírito. Ele arranha as costas do espírito com suas garras, deixando 3 novas cicatrizes. Mas ao pousar sobre seus 4 membros finos, os ferimentos já estão se curando. Isso não se compara a lutar contra um humano comum. Talvez o ancião estivesse certo. Essa criatura é um castigo divino, e ela realmente está aqui para exterminar o demônio de uma vez por todas. Mas se esse for o caso, então esse demônio não vai cair sem lutar. Ela cria uma singularidade no peito do espírito guardião. O espírito se dobra de dor, uivando e arranhando a terra embaixo dele.
Mas, para a surpresa do demônio, o espírito guardião não cai como os humanos. A enorme quantidade de radiação causada como efeito colateral da singularidade mal parece afetar a criatura. O demônio tenta aumentar a singularidade no espírito guardião, mas isso só o faz uivar e bramir mais alto, sem efeito significativo. O demônio acha que a criatura é mantida unida por um esqueleto invencível. Não importa o que faça, só parece conseguir causar danos superficiais. O monstro é inquebrável. O espírito guardião se debate e investe, quebrando a concentração do demônio e fazendo a singularidade colapsar. Aproveitando a súbita pausa, o guardião atinge o demônio em sua cabeça repugnante e bulbosa, fazendo-o cambalear para trás, atordoado. O demônio se recompõe e solta um grito defensivo, mas o espírito guardião o ignora. Em vez disso, ele salta sobre o demônio e o agarra. Surpreso com a agressividade do atacante, o demônio arranhou o rosto do espírito guardião, ferindo-o, mas não o deteve. O espírito guardião apertava tão forte que até o ferro se envergonharia, e mesmo tentando se soltar, o demônio não escapava. Quando o espírito guardião ruge e mostra os dentes, o demônio aciona sua fuga de emergência. Ele cria outra mini-singularidade ao seu redor, um buraco de minhoca, e desaparece. O demônio surge novamente na floresta e, pela primeira vez, sente medo mortal. Ao menos conseguiu fugir para a floresta, onde poderia se esconder à noite e lutar outro dia. Agora ele entende o inimigo, descobre fraquezas e pode traçar estratégias. Seus pensamentos são interrompidos por um lamento horrível e familiar. Chocado, o demônio olha para cima. Ele observa o espírito guardião vindo pela floresta, derrubando árvores e reduzindo-as a lascas. Como essa criatura já tinha chegado aqui? É como se ela tivesse um senso inato da localização do demônio. O demônio se prepara e reúne todo o seu poder. Ele precisaria aniquilar o espírito guardião agora, ou estaria acabado. Ele abre sua cabeça monstruosa e o olho em sua boca brilha, liberando uma onda de calor radioativo que queima a terra e desintegra as árvores em seu caminho. Ele pega o espírito guardião na explosão ofuscante e o elimina. Quando a fumaça se dissipa, não resta nada do espírito guardião, além de um esqueleto carbonizado. O demônio se aproxima, talvez para investigar a morte, talvez para saborear a vitória. Mas, de repente, o esqueleto se ergue, já começando a regenerar sua carne, e fecha sua mão com garras em volta da garganta do demônio. O demônio grita, mas não por muito tempo. Acesse o Patreon do Dr. Bob e vire pesquisador júnior. Assista agora a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-001, o protótipo.